Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelyan Anselmo e hoje nós vamos fazer uma retomada sobre as leis de Newton, certo? Vamos falar sobre os nossos recados primordiais aí, né? Não esqueçam lá de fazer sua atividade obrigatória para ganhar aquela presença básica, né? E também ganhar sua notinha básica aí, é muito importante. Tranquilo? Marcou a atividade, beleza, a sua presença está garantida. Gente, hoje nós vamos falar basicamente sobre a questão sobre leis de Newton, certo? E para começar aqui, nós vamos já começar com pergunta, certo? E para isso eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre ela, certo? E eu quero que vocês leiam essa pergunta, né? Eu vou ler junto com vocês, mas aqui preste bem atenção, vou dar um tempinho, mas eu quero que vocês leiam a pergunta e principalmente tente justificá-la, tá? Com as leis de Newton. Lembre-se das leis de Newton. A primeira lei de Newton, que seria o princípio da inércia. A segunda lei de Newton, que seria o princípio da dinâmica. E a terceira lei de Newton, que seria o princípio da ação e reação. Certo? Vamos lá, então. A primeira lei fala o seguinte. A primeira pergunta, melhor dizendo, diz o seguinte. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. A qual lei física a função do cinto de segurança está relacionada? Justifique essa resposta baseando-se na referida lei. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para justificar essa questão. E aí, meus queridos, resolveram a questãozinha? Qual a lei básica que resolve a questão do cinto de segurança? Pessoal, tanto o princípio do cinto de segurança como o encosto de cabeça, né? Se vocês pegarem os carros mais antigão, lá o famoso a Brasília, né? Ou às vezes o Chevetão, o Fusca, eles não tinham encosto de cabeça, certo? O que acontece? Qual é a lei básica que a lei física, né? Que, digamos assim, sustenta o uso desses equipamentos? Né? A gente está falando aqui basicamente sobre a primeira lei de Newton, certo? Que seria o famoso princípio da inércia. Ok? Gente, o que acontece com o nosso princípio da inércia aqui? Gente, o princípio da inércia, na verdade, ele está sustentando, né, a lei da conservação da quantidade de movimento. Então, ele simplesmente fala que a quantidade de movimento ela se conserva, basicamente. A gente pode dizer isso, né? Vamos supor assim, que basicamente a quantidade de movimento ela é conservada, ou seja, se o objeto está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se o objeto está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, certo? Desde que as forças que estejam atuando naquele momento sejam igual a zero, a somatória dessas forças seja igual a zero, certo? É o princípio que basicamente justifica o princípio da conservação da quantidade de movimento. Beleza, meus queridos? Quando a gente fala isso aqui também, nós não podemos esquecer da inércia, né? É a propriedade da matéria de tentar resistir à questão da mudança da quantidade, da mudança do estado de equilíbrio, certo? Lembra lá da quantidade de equilíbrio que a gente conversou? Né? O que seria melhor dizendo, o estado de equilíbrio, né? O que a gente conversou nas últimas aulas? Nós falamos lá que existe o estado de equilíbrio estático, de quando o objeto está em repouso, ou o chamado equilíbrio dinâmico, quando o objeto está em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, a lei que justifica o uso do cinto de segurança seria a primeira lei de Newton, né? Ou seja, o objeto, quando ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso e quando o objeto está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, nos permite ficar preso ao veículo durante as desacelerações ou acelerações. Beleza? Vamos para a próxima. Bem, explique por que ao puxarmos rapidamente a toalha de uma mesa, que contém sobre ela vários pratos de porcelana, não derrubamos nenhum, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso. Também justifique, né? Por que a gente faz isso? Ou será que isso funciona de verdade? Né? Pensem,
né? Tente fazer isso em casa. Não, não, brincadeira, não vou fazer isso, que vocês vão apanhar, né? Mas tente fazer isso, certo? Imagina um pouquinho isso, né? Será que isso é possível? Né? Pensem de alguma forma, será que tem alguma lei física permitindo isso? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem bolar uma resposta para isso aí e daqui a pouco a gente dá a resposta. Olha aqui, ó. Tem uma possível dica para isso, beleza? Até daqui a pouco. Fala a verdade, ficaram curiosos com o vídeo, né? Eu vou dar um gostinho para vocês e vou dar uma liberada no vídeo aí, beleza? Vamos lá! E aí, meus queridos, gostaram? Né? Eu tenho certeza que vocês ficaram curiosos, né? Não fizeram isso na casa de vocês, porque senão vocês iam, né, dar problema aí. Né? Percebo, né, que aqui a primeira lei de Newton ela é válida, né? Sempre. Né? A questão da rapidez com que você faz esse experimento. Né? Por isso a utilização da moto, certo? Então você precisa fazer um serviço bem rápido, né? Então por isso que o pessoal utilizou a moto ali para poder fazer isso aí. Beleza? A primeira lei de Newton, vocês estão percebendo, ela é rápida aqui nesse processo. Ok? É possível? É possível sim. Beleza? Vamos dar continuidade ao nosso exercício? Qualquer coisa, ó, se quiser dar uma voltadinha, clica ali no link ali que vocês vão ver o vídeo novamente. Isso aqui é uma ação promocional da BMW. Gente, vamos fazer mais um exercício aqui, falando agora sobre a terceira lei de Newton. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Item A. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por força de contato? B. As forças de ação e reação sempre se anulam? C. A força normal é uma reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície? Ou D. A força de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. As forças de ação e reação não se equilibram. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar aqui, né? E principalmente, pessoal, justifiquem as questões erradas. O porquê que elas estão erradas. Não analisem simplesmente a A está errada, a B está errada, a C está errada, a D é errada. Analise o porquê que elas estão erradas. Achem o erro. Esse que é o segredo dos campeões, beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês aí, daqui a pouco a gente volta aí para ver qual a alternativa correta. Até daqui a pouco, gente. E aí, meus queridos, entenderam essa questão? Acharam a resposta correta? Vamos lá. A primeira ele está falando aqui que os pares ação e reação, eles são formados exclusivamente por força de contato. Gente, primeira coisa, né? A palavra exclusivamente aqui em física, ela é meio complicada, vocês têm que ficar meio esperto com ela, certo? Gente, força, ela pode ser tanto de contato como força de campo. Certo? Então, isso não existe. Beleza? Força pode ser qualquer uma dos dois tipos ali. A lei ela tem que ser generalizada, como a gente diz, assim na Terra como no céu. B. As forças de ação e reação sempre se anulam. Olha a palavrinha nojenta aqui. Sempre, né? Também, não tem essa não, sem generalizações, certo? Nada disso. Se fosse assim, né, a gente não teria condições aqui de ter a questão do movimento aqui, ok? Elas não se anulam porque, gente, primeira coisa, elas
exclusivamente elas atuam em corpos diferentes, ok? Essa situação aqui. C. A força normal é uma força de reação da força-peso, né? Aplicada sobre um corpo a uma superfície. Primeira coisa, a força normal ela não é uma força de reação, certo? Não tem nada a ver com reação e força ali, certo? Tem basicamente nada a ver uma com a outra, certo? Porque principalmente elas atuam sobre o mesmo corpo, ok? Então isso não tem nada a ver com ação e reação. E D, né? Que seria a alternativa correta, né? As forças de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Olha aqui, ó, a palavra sempre apareceu, tem que ficar esperto com ela, mas não significa que ela não esteja errada, né? Tem que ficar só esperto. As forças de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes e as forças de ação não se equilibram. Por que não se equilibram? Porque justamente elas atuam em corpos diferentes. Tendo uma coisa aqui comigo. A ideia da lei de Newton, você tem um patamar aqui, uma ideia. Por que a primeira é a primeira, por que a segunda é a segunda e a terceira é a terceira? A ideia básica é entender o seguinte, a primeira lei é a primeira porque é uma situação de equilíbrio. A tendência da natureza é estar de boas, certo? Está de equilíbrio, ou seja, a tendência do objeto é ficar naquela situação de equilíbrio, estático ou dinâmico. No momento em que eu aplico uma força, eu estou causando uma mudança nesse estado de equilíbrio. Daí a segunda e a terceira lei irá explicar como é que esse agente que causa uma mudança nesse estado de equilíbrio atua. No caso da segunda lei, ela irá promover uma aceleração, certo? E a terceira lei irá falar para nós como é que essa força atua sobre o corpo, certo? Nesse caso, precisa ter interação entre corpos ali, no caso pela força de contato, certo? Ou por uma força de campo. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Vamos lá. Exercício 2. As duas forças representadas a seguir podem constituir um par de ação e reação? Justifique. Analise a figura que nós temos aqui, né? Nós temos aqui uma situação de vetores, certo? Esses vetores aqui representam forças de 15 newton. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão. Analise essa figura e justifique. Lembre-se que uma boa justificativa sempre é feita baseada em cima de leis, certo? Aqui nós estamos justificando através de leis, certo? Não é o que eu acho, é sempre em cima de leis, ok? Qual lei que justifica isso aqui, se isso aqui está certo ou errado, ok? Daqui a pouco a gente dá a resposta aí. E aí, meus queridos, conseguiram justificar a questão, né? Essa questão aqui, essas forças que estão atuando aqui, elas constituem um par ação e reação? E aí? Não, né? Esse cara aqui, ele não constitui um par ação e reação, né? E por que não? Primeira coisa, essas duas forças, elas estão atuando sobre o mesmo corpo. O par ação e reação, eles têm que atuar em corpos diferentes. Da mesma forma, quando eu caminho, né, eu estou aplicando uma força sobre o solo e o solo atua uma força sobre a minha pessoa, certo? Ou quando um pneu, quando ele faz a aderência, certo? Quando eu faço, por exemplo, isso aqui, ó, né? Eu tenho aqui a rolagem, né, de uma superfície como se fosse um pneu, certo? O pneu traciona e de alguma forma a superfície de contato ele empurra o pneu para frente, né? No caso, o pneu empurra a superfície para trás e a superfície empurra o pneu para frente, ação e reação, certo? Nós temos atuação em corpos diferentes. Aqui, se você observar nessa imagem, você tem atuação de duas forças no mesmo corpo. Então, isso aqui constitui não par ação e reação. Beleza? Então, aqui realmente não justifica. Por quê? De acordo com a terceira lei de Newton, veja, eu estou justificando em cima de uma lei, da terceira lei de Newton. Para ser ação e reação, a necessidade de ter atuação em corpos diferentes. Beleza? De boas? Tranquilidade?
Beleza, então vamos dar continuidade aqui. Nós estamos tranquilinhos até agora, né? Vamos lá, vamos dar uma animadinha aqui no negócio. Lá, outro exercício. Por que, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélice no espaço? Opa, por que eu não posso utilizar um helicóptero? Ou como lá em Paranaguá, da onde eu venho, né, o pessoal fala avião de rosca, né? Por que eu não posso utilizar uma aeronave dessa no espaço, né? Porque as leis de Newton não são válidas somente na Terra. B. No espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave empurra para frente. C. No espaço somente é válida a lei da inércia. Ou D. No espaço somente é válida a segunda lei de Newton. E aí? Qual questão está correta? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar aí e daqui a pouco a gente volta aí. Até mais. E aí, meus queridos? Entenderam a questão? Resolveram a questão? Às vezes a galera acha assim, a questão mais longa é a questão uma correta, né? Nesse caso, é mesmo, né? Eu falei aqui na questão de cidade, eu posso mandar um beijo ali para o meu colégio Alberto Gomes Veiga, lá de Paranaguá, né? Por Carmen Costa, lá de Paranaguá também, né? Meus queridos alunos que estão me assistindo, beijos para todos. Gente, realmente, né? É a questão do ar, né? O que faz o avião se movimentar, o helicóptero se movimentar, justamente é o fato de ter a movimentação do ar ali, né? Mas umas coisas que a gente tem que tomar atenção aqui é a questão item A. Por exemplo, as leis de Newton, né? Elas são válidas em todo o universo, certo? Ela é válida em todo o universo. O que movimenta os planetas em torno do sistema do Sol e tudo mais é justamente a questão das leis de Newton, são universais, certo? Então essa história de que elas são válidas só na Terra ou de que a lei da inércia é só válida só no espaço, não tem nada disso, certo? O próprio Albert Einstein falou isso, né? Que as leis são universais, certo? Não existe, digamos assim, particularidades, certo? Não existe essa. Elas têm que ser universais e ponto final, ok? Vamos lá, meus queridos. Então, próximo exercício. Um bloco de 5 kg se desliza sobre um plano horizontal, está sujeito a uma força de 15 newtons, horizontal para a direita, e uma força Fzinho, 5 newtons, força de atrito horizontal para a esquerda. A aceleração do corpo é... Vamos lá, aqui a gente já está falando em quê? Veja, eu já falei sobre a primeira lei, já falei sobre a terceira lei, e o que está faltando? Faltando a segunda lei, certo? Então aqui nós vamos fazer um exercício analítico, certo? Um exercício numérico. Então, vocês vão resolver agora através da segunda lei de Newton. Tranquilinho, quem já resolveu o exercício aqui. Lembre-se que eu dava um recadinho para vocês, refaça sempre o exercício. Então é aqui que vocês vão fazer, né? Então, vamos resolver esse exercício, desenha no caderno aí, refaça e daqui a pouco a gente vai dar a resposta para vocês, beleza? Leia o exercício, daqui a pouco a gente volta aqui. Até mais, meus queridos. E aí, meus queridos, resolveram o exercício? Cara, bem tranquilinho, né? Só aplicação da segunda lei de Newton. Olha aqui, ó. Um bom exercício da lei de Newton sempre tem um esboço, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Para não passar no psicotécnico aqui, a gente sempre faz o chão, né? Importante. Você tem o chão aqui. Então, nós temos o seguinte. Nós temos o bloquito, né? Nós temos a força de 15 newtons para a direita, a força Fzinho para a esquerda, certo? E aqui o que a gente faz, né? Aplica a segunda lei de Newton. Então, pela segunda lei de Newton, que a gente tem a somatória das forças que estão atuando é igual a massa vezes aceleração, né? Seria a força resultante aqui. Se você observar aqui, né, você tem forças que estão na mesma direção e sentido oposto. Ou seja, você vai fazer o seguinte, subtração, certo? É como se fosse um cabo de guerra, correto? Um está tentando cancelar a força do outro. Ou seja,
15 menos 5 é igual a massa 5 vezes a aceleração. Ou seja, 10 é igual a 5 vezes A, ou seja, A é igual a 10 dividido por 5, ou seja, aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, ó. Coisa linda, né? Alternativa correta, alternativa A de amorzão. Beleza, meus queridos? De boa? Tranquilinho? De boas? Então, exercício bem facinho de resolver, né? Agora, para a gente finalizar nossa aula aqui, ó, sobre retomada de conteúdo, vamos dar uma capetada no negócio aqui, né? Então, vamos lá. Determine a aceleração do sistema, sabendo que a massa do bloco é 10 quilos. Tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente volta e resolve esse exercício aqui. Até mais, meus queridos. E aí, meus queridos? Resolveram a questão? Não se incomodaram com as flechinhas, né? Os vetorzinhos, né? O negocinho ali. Gente, tem só mais força atuando aqui, né? Cara, é bem tranquilinho. O sistema de bloco já está pronto para vocês. É só substituir e achar a força resultante que está atuando aqui. Pessoal, vamos lá. Eu fiz o bloquinho aqui, né, o bloco aqui, e agora nós vamos fazer mentalmente aqui qual é a força resultante aqui, certo? Já olhando para o sistema pronto, tá? Se você observar, nesse lado aqui, você tem uma força de 100, certo? Ou seja, 40 com mais 60. Nesse lado aqui, ou seja, no lado da esquerda, né, você teria quanto? Você teria 15 com 5, ou seja, você teria 20. Então, retomando aqui, ó, vejam, você tem um sisteminha em que você tem todas as forças, elas são paralelas, certo? E a única coisa que muda entre elas é o sentido. Perceba que na direita você teria duas forças, uma de 40 e outra de 60, certo? Que estão na mesma direção e mesmo sentido, sentido direita. Somando elas, vai dar 100. No lado da esquerda, você teria duas forças, no caso 15 com 5, que daria 20, certo? E aqui na análise que você teria para a direita 100, para a esquerda 20. Ou seja, analisando o resultante aqui no final de contas, você teria uma força de 100 para a direita e uma força para a esquerda de 20. A força resultante em cima disso seria uma força de 80. Ou seja, a força resultante que atua aqui, ela é de 80 newtons. Pronto. É só isso. Difícil? Acho que não, né? É questão de usar. Às vezes as pessoas têm medo de usar o próprio raciocínio lógico. Ah, tem que usar fórmula. Não, gente. É só usar o próprio raciocínio. Às vezes o cara bate o olho e pá, resolve o negócio. Né? Mas às vezes é um medo de usar. Certo? Então assim, gente, não precisa ter medo. Certo? Beleza. Utilizando a segunda lei de Newton, nós vamos ter o seguinte. Força resultante é igual a m vezes A. Ou seja, 80 é igual a massa, que é 10 vezes a aceleração. Ou seja, nós vamos ter aqui 80 dividido por 10, aceleração 8 metros por segundo. O que representa 8 metros por segundo? 8 metros por segundo ao quadrado, ela representa a aceleração, o ganho de velocidade. Quer dizer que a cada 1 segundo, o objeto, né, o corpo, o bloquinho, seja o que for, ele está ganhando 8 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, a sua velocidade aumenta 8 metros por segundo, certo? Se fosse negativo, ele estaria reduzindo sua velocidade em 8 metros por segundo. Beleza? Tranquilidade? E aqui, minha gente, a gente termina a nossa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Refaço nossos exercícios que estão aí e né, espero vocês no próximo encontro. Beleza? Não esqueça de fazer as atividades obrigatórias lá, meus queridos. Até mais!